Mateus 7, do 24 ao 29. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja para aprendermos da tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha me ajudar na exposição da tua palavra e que tudo o que venha a ser pregado aqui hoje venha a ser para a tua honra e para a tua glória. Que eu venha diminuir para que o Senhor cresça, Senhor. Usa-me, Senhor, da maneira que o Senhor quer. Abre os nossos corações, nos dá entendimento da tua palavra, para que acima de tudo nós venhamos colocá-la em prática. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essas foram as palavras de encerramento do sermão mais famoso de Jesus, chamado Sermão do Monte. Você vai encontrar ele nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus e fragmentos dele no Evangelho de Lucas. No Sermão do Monte, Jesus vai tratar sobre a felicidade daqueles que confiam nele. Vai tratar da lei, vai falar sobre a ira, vai falar no Sermão do Monte sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre os inimigos, o amor aos inimigos, sobre as esmolas, vai ensinar sobre a oração, vai ensinar sobre o jejum, vai falar das preocupações da vida, ansiedade, dos falsos profetas, entre outros assuntos, e também sobre o nosso assunto de hoje, que são os dois fundamentos, ou os dois construtores. No texto lido hoje, Jesus contrasta aqui o ouvir e o fazer. A uma pessoa ele diz: ouve essas minhas palavras e as pratica. E a outra ele diz: ouve estas minhas palavras e não as pratica. Então ele vai ilustrar o contraste por meio de uma parábola, usando aqui dois construtores. O construtor prudente, o sábio, que cavou profundamente a terra e construiu a sua casa sobre a rocha, e o construtor insensato, o tolo, que construiu a sua casa na areia. À medida que ambos avançam com as construções, o construtor tolo não teria notado qualquer diferença entre as duas estruturas, porque a diferença estava no alicerce, e os alicerces raramente são vistos. Somente quando veio a tempestade foi que os problemas então apareceram. A casa construída sobre a rocha resistiu à tempestade, enquanto que a casa sobre a areia desmoronou. Do mesmo modo são os cristãos professos, tanto os verdadeiros como os falsos. Muitas vezes eles se parecem. Você não consegue saber facilmente qual é qual. É claro que aqui é importante destacar, nesta parábola, que Jesus não está contrastando aqui um cristão com um ímpio. Aqui ele está falando de dois cristãos professos. Ambos ouvem a palavra de Jesus. Ambos são membros de uma igreja. Ambos leem a Bíblia. Ambos vão à igreja e ouvem sermões. E a verdadeira questão aqui não é saber se eles ouvem o ensino de Cristo, porque todos dois ouvem o ensino de Cristo. A questão aqui é saber quem pratica o ensino de Cristo. E somente uma tempestade vai revelar quem são esses que realmente ouvem os ensinos de Cristo. Talvez a tempestade da crise, da calamidade, tudo isso talvez vá dizer de fato aqueles que são verdadeiros ou aqueles que não conseguem estar firmados em Cristo.
ou então certamente a tempestade do dia do juízo, que de fato vai revelar tudo o que estiver em oculto. E diante desse texto apresentado, nós vamos para algumas lições importantes nessa parábola. A primeiro, vamos observar aqui os dois construtores. O sábio e o tolo, eles estavam envolvidos na mesma ocupação. Até certo ponto, eles atingiram o mesmo objetivo. Ambos empreenderam a construção de uma casa e ambos terminaram essa construção. A semelhança entre eles era muito considerável. Estavam igualmente sensibilizados em construir uma casa. Estavam desejosos de ficarem protegidos contra as enchentes, contra os ventos e contra todas as adversidades possíveis. Primeiro, Jesus então vai falar sobre o modo como o homem sábio construiu a casa, ou seja, sobre a rocha. Em segundo lugar, sobre a prova a qual essa casa foi submetida, e depois sobre o resultado dessa prova e a razão para esse resultado. Ele segue a mesma sequência com o homem tolo, com o insensato. As casas de que Jesus falava aqui não eram construídas de forma tão sólida como são construídas as casas nos nossos dias. Os ladrões, por exemplo, eles poderiam furar as paredes e entrar. O teto ele era feito de terra ou de palha. Podia facilmente, então, ser aberto. Portanto, tudo dependia do alicerce. Os dois construtores ergueram, então, suas casas num vale contendo ali um leito de um rio. E durante uma estação mais quente, muito quente, esse leito ficava seco, ou quase tão seco que não oferecia risco nenhum às casas. E até aqui, tudo bem para os dois construtores. O primeiro construtor é sábio, é sensato. O segundo já não é tão sábio assim. O primeiro construtor, ele pondera que a seca pode vir e que a seca não duraria muito tempo. Ele entende que logo os céus se escureceriam, sua casa seria então inundada por chuvas e batidas pelo vento, a não ser que ele tomasse as devidas precauções a respeito da sua construção. De acordo com o evangelista Lucas, antes de edificar a casa, ele remove a terra solta, cava até encontrar uma rocha. Então ele assenta ali o seu alicerce naquela rocha. Já o insensato não faz nada disso. Ele vai construir a sua casa sobre a terra solta, como se jamais o sol deixasse de brilhar. Esses dois construtores pareciam bem qualificados na questão da engenharia e na questão da arquitetura. E é assim com muitos cristãos. Eles sabem toda a teoria, eles conhecem todo o plano da salvação, conhecem todas as doutrinas, conhecem toda a Escritura, conhecem mesmo até toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e mesmo assim, com todo esse conhecimento, o resultado final pode ser diferente. Dois homens podem ser igualmente instruídos nas Escrituras, porém um pode ser sábio e o outro pode agir como tolo. Então os construtores são muito semelhantes até esse ponto. Contudo, a realidade deles estão bem distantes. Porque a obra do sábio era honesta. A obra do sábio não era superficial. Ele era algo sincero, diferente da obra daquele que era insensato. E assim, no devido tempo, o primeiro construtor ele se alegrou quando viu que sua casa sobreviveu à tempestade, enquanto o outro foi varrido ali para total destruição juntamente com a sua casa. Esses são, então, os dois construtores nesse contexto. Sabendo deles dois agora, vamos observar agora suas casas. E uma principal diferença entre as duas casas, provavelmente foi esta, que uma casa foi construída mais rápido do que a outra. O sábio, ele teve que passar um bom tempo no trabalho da fundação. Tanto que Lucas vai nos lembrar isso, dizendo que ele cavou e abriu bem fundo e pôs alicerces sobre a rocha. Então esse explodir da rocha, a escavação e o corte rígido de granito devem ter consumido ali semanas daquele homem. O construtor tolo, diferente do construtor sensato, não encontrou esse atraso. A areia estava solta e macia, pronta então para ele
começar ali a construção e lançar ali os primeiros tijolos e levantar então as paredes de maneira muito rápida. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que nem toda pressa significa que nós estamos no caminho certo. E aí nos faz lembrarmos, pensarmos em algumas questões. E aí eu te pergunto nesta manhã, será que você está pronto para um novo emprego? Será que você está pronto para uma nova função? Será que você está pronto para um relacionamento? Será que você está pronto, às vezes, até para um casamento? Sabendo das dificuldades de um casamento? Será que não faltam áreas da sua vida que precisam ser melhoradas antes que você assuma tal responsabilidade? Será que você não precisa trabalhar um pouco mais antes de pensar num casamento? Será que você não precisa de um pouco mais de maturidade antes de entrar num casamento? Será que você não precisa se qualificar um pouco mais antes de assumir determinada função em alguma empresa? Porque nós sempre vamos achar que nós estamos prontos. Nós somos assim. Nós nos achamos muitas vezes autossuficientes. Nós nos achamos que somos capazes de fazer todas as coisas e de repente Deus requer de nós um tempo a mais para nos prepararmos. Será que não é o momento de você recuar? Fazer novos planos? Mudar um pouco a rota do seu caminho? Será que não é o momento de você tirar aquelas férias tão merecidas que há tanto tempo você vem recuando em relação a ela? Tudo isso nos leva a pensar e entender que nem sempre a pressa é a certeza de que as coisas estão andando bem da maneira que Deus quer. Agora, se você tem construído lentamente, mas com convicção, não terá razões para se arrepender de cavar profundamente. Às vezes, meus irmãos, seu momento pede mais diálogo com a sua família. Às vezes pede mais diálogo com a sua esposa, com o seu filho. Qual foi a última vez que você saiu com o seu filho para tomar um sorvete? Para fazer qualquer coisa que seja. Qual foi a última vez que você saiu com a sua esposa para tomar um simples sorvete? Para dar uma volta numa praça, num parque? Qual foi a última vez que você fez isso? Que você dedicou um tempo à sua família? Talvez faça anos que você não tenha feito isso. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que estava com alguns problemas no casamento, um homem já, e ele contando todos os seus problemas. E aí eu lembro que eu fiz somente uma pergunta para ele: você tem saído com a sua esposa? E aí ele me responde: faz alguns anos que eu não saio com ela. Talvez o problema esteja aí. Convida-a para sair. Façam coisas que vocês faziam quando vocês eram namorados. Sabe aquelas coisas simples e que às vezes parecem bobas no namoro? Você parece um adolescente muitas vezes na fase de namoro. Às vezes é necessário fazer isso. E ele começou a fazer isso. De repente o casamento dele começou a melhorar. Claro que nós oramos por isso, ele orou por isso. Mas não foi necessário colocar, por exemplo, a culpa muitas vezes no diabo. Como normalmente nós fazemos quando os problemas começam a bater à nossa porta. Às vezes são questões simples. Às vezes uma férias para você pensar, para descansar. Às vezes desligar o celular de tudo e de todos. Isso às vezes é necessário para que a gente recue no tempo certo, a gente volte a fazer o que nós devemos fazer. Então cuidado para que a ansiedade não te mate. Porque, meus irmãos, a vida não está no nosso controle, e sim no controle de Deus. Embora a gente, como ser humano, pecadores que somos, queremos ter o controle de tudo. Nós somos assim. Eu mesmo luto contra isso. Eu quero ter tudo na minha mão e da maneira que eu quero. Mas Deus tem me ensinado, com o passar do tempo, que não é da maneira que eu quero. Não é do jeito que eu quero. E de que existe o tempo de Deus. Embora eu não entenda o tempo de Deus, eu preciso respeitá-lo. Eu preciso aceitar a vontade de Deus. Mesmo que hoje eu não entenda qual seja a vontade de Deus. É interessante porque normalmente o homem tolo, ele não gosta do autoexame. Ele vai fazer as coisas por impulso.
chega então a conclusões precipitadas. O texto vai dizer aqui no verso 26 que todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a areia. Esse é o homem tolo. O homem sábio, o prudente, é aquele que ora, é aquele que lamenta o seu coração diante de Deus, é aquele que examina para saber como está a sua fé, é aquele que se examina para planejar seus sonhos, seus projetos e coloca diante de Deus os seus planos. Porque o verso 25 vai nos deixar claro: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E como você tem agido diante dos seus projetos, dos seus sonhos? Será que você tem agido como sábio ou você tem agido como um tolo? Você tem colocado os seus planos, os planos das suas famílias diante de Deus, ou você tem feito tudo de acordo com as suas próprias forças? Como você tem agido? Como sábio ou como tolo? Pense nisso. Uma terceira lição que nós aprendemos aqui no texto é que as provações ela vêm para as duas casas. Ela vem tanto para o sábio como para o tolo. O verso 25, a parte A, e o verso 27, a parte A, vai nos dizer isso. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Assim é para todo ouvinte do Evangelho, meus irmãos. Seja ele sensato, seja ele insensato. A prova ou a crise certamente vai chegar. O fato de você ser cristão não vai te livrar de provações, de lutas. O fato de você ter aceitado a Cristo não quer dizer que você vai ter uma vida tranquila até seu último dia de vida aqui na terra. Não. O próprio Cristo nos falou isso. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então isso, crise, lutas, tribulações, tentações, luto, morte, tudo vai chegar um dia para você. Seja você sábio, seja você tolo, seja você cristão ou seja você não cristão. Contudo, meus irmãos, como todo ser humano, seu corpo um dia vai adoecer. Ou se não adoecer, os problemas vão chegar à sua casa. Seus filhos, seus amigos morrerão. Suas riquezas um dia podem acabar. Você terá provações vindo de Deus. E se não estiver firmado na rocha, que é Cristo, você não vai conseguir suportar. Provações, elas podem vir por meio, por exemplo, de zombarias cruéis, por você ser cristão. O mundo não ama a igreja. Aliás, o mundo odeia a igreja. O mundo odeia os cristãos. Você está pronto para suportar a calúnia e a rejeição por Jesus? Você está pronto para passar por perseguições terríveis que podem existir um dia no nosso país? Graças a Deus ainda não passamos por isso como em alguns países. Mas isso um dia pode chegar ao Brasil. De uma maneira talvez mais explícita. Talvez exista alguma coisa camuflada, mas algo tão explícito ainda não. E será que você está pronto para declarar a sua fé em Jesus? Satanás, por exemplo, tem atacado a família de várias maneiras. É o que mais nós encontramos nas escolas, em muitos filmes, em muitas séries, em muitos programas, a questão da ideologia de gênero. É o que mais encontramos nos nossos dias de hoje. Tem chegado às famílias, através do entretenimento, através de todos esses programas. O relativismo do mundo, que vai dizer que não importa, que não existe somente uma verdade. O que importa é a sua verdade. Não existe uma verdade, existem várias verdades. É isso que o mundo tem dito. É o relativismo. Nós, porém, sabemos que existe somente uma verdade, e essa verdade é Jesus Cristo. O consumismo, cada vez mais as pessoas têm consumido. E nós vamos falar durante esse mês de vários temas. Pessoas viciadas em jogos de azar, pessoas viciadas na bebida, no álcool,
no cigarro, viciadas muitas vezes em drogas, viciadas muitas vezes na pornografia. São tantos os problemas que o mundo tem chegado às famílias. E muitas famílias têm caído nessas adversidades por elas não estarem firmadas na rocha que é Jesus Cristo. Sabe um exemplo dentro da família, eu fico observando? São os pais. Eu vejo muitos pais desesperados na criação dos seus filhos. Eu vejo os pais investindo muitas vezes o que não tem em boas escolas. Eu vejo os pais investindo muitas vezes numa poupança para a faculdade do seu filho, pagando plano de saúde para o seu filho, gastando todo o dinheiro possível para dar o melhor, colocando em atividades e mais atividades, em cursos e mais cursos para os seus filhos. Só que muitos deixaram de ensinar o caminho do Senhor. Muitos, quando tem uma programação da igreja e uma programação secular, na maioria das vezes vai preferir a programação secular do que trazer seu filho para a igreja. Porque não vem a igreja como um investimento na questão espiritual do seu filho. Vê a igreja como algo paralelo. O judô, o jiu-jitsu, o taekwondo, o futebol. Não estou falando mal disso aqui, pelo amor de Deus. Eu gosto de esporte, eu assisto séries, eu assisto filmes. Não estou falando mal disso. Não tem nenhum problema nisso, em praticar uma atividade física. Não é essa a questão. O problema é que quando você começa a encher a agenda do seu filho dessas coisas, que muitas vezes falta tempo para que você leve o seu filho para a igreja. Essa é a questão. Quando você começa a terceirizar a educação dos seus filhos. Quando você muitas vezes coloca toda a educação do seu filho para a igreja. E meus irmãos, a igreja é um apoio na educação dos filhos. A responsabilidade de educar filho é de pai e mãe. O ensino à criança no caminho em que ele deve andar não foi dito aos pastores. Não foi dito às lideranças da igreja. Foi dito a quem? Aos pais. A responsabilidade espiritual do seu filho é sua, pai e mãe. Não é da igreja. Nós estamos aqui como apoio. Nós nos responsabilizamos sim de trazer um ensino bíblico. Nós ajudamos nesse ensino. Mas a responsabilidade é do pai e da mãe de educar os seus filhos. E os cultos nos lares? Esquece, né? Tempo para o casal. Tempo para o filho. Esquece, parece que está cada vez menor. Como eu falei para os irmãos, não é que seja errado fazer investimentos na família e nos filhos. Não, não é errado. Porém, o maior investimento que um pai e uma mãe pode fazer a um filho é criá-los no caminho do Senhor. Esse é o maior investimento. Porque depois os resultados vêm. E quando você não cria os seus filhos no caminho do Senhor, muitas vezes você procura respostas e você não vai encontrar. E você muitas vezes bate desesperado na porta. Pastor, me ajuda. Meu filho desviou, meu filho não quer saber de Deus, meu filho não quer saber mais de nada. Mas será que não foi negligência sua na criação do seu filho? Será que ele não está sofrendo agora os resultados de uma educação que você nunca deu cristã para ele? Porque muitas vezes depois é fácil encontrarmos culpado. Quando a maior culpa muitas vezes estão nos próprios pais. Então muito cuidado na educação dos seus filhos. Porque construir leva tempo. Para desconstruir, basta isso aqui. É num piscar de olhos. Tendo então mencionado aqui as provações em comum entre aquele que é sábio e aquele que não é, vamos ver agora os diferentes resultados dessas provações em relação à vida. Primeiro do sábio, o verso 25 vai dizer que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. O 27 vai dizer, caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Em um dos casos, a chuva ameaçou a levar a casa, mas ela estava construída sobre a rocha. Mas não somente permaneceu, mas o homem que estava nela encontrou o quê? Conforto. Ele ficou feliz em saber que ali ele tinha um abrigo. Então veio a enchente, o vento ao redor da casa, mas cada pedra estava tão cimentada que o homem ficou seguro
e feliz no interior da sua casa. Assim é um cristão. É aquele que repousa em Cristo. Os problemas vêm, um após outros, mas eles não o derrubam, apenas tornam eles mais esperançosos em Jesus. Nem a morte, meus irmãos, é capaz de abalar, pois ele está firmado em quem? Em Cristo. Ele tem certeza de que Deus o escolheu para a salvação e que nada, absolutamente nada, pode separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Lembre-se do apóstolo Paulo, das várias provações que Paulo passou. Você lê a segunda carta de Coríntios, você vê ali uma biografia de todos os seus, uma autobiografia de todos os seus problemas, de todas as suas lutas, de todas as suas adversidades. É um Paulo que escreve uma carta aos Filipenses, que é chamada de carta da alegria. Só que esse Paulo que escreve a carta está preso. Humanamente falando, é uma loucura quando eu leio a carta aos Filipenses. Porque Paulo poderia estar reclamando. E é assim que nós fazemos quando os problemas começam a bater à nossa porta. Por que está acontecendo comigo? Por que o ímpio prospera e eu não prospero? Por que meu irmão tem tudo e eu não tenho? Por que minha vida é uma luta? Mas Paulo não fez nada disso. Paulo estava preso quando escreve a carta da alegria. É o próprio mesmo Paulo que vai declarar em Efésios, capítulo 1, verso de 3 a 5, o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, antes de tudo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor e glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. É isso que nos conforta, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. A gente não consegue ter ideia, porque nós somos limitados. Nós sempre pensamos no início e no fim. Um dia nós nascemos, um dia nós morreremos fisicamente. A gente não consegue ter uma compreensão plena do que é eterno. E antes do mundo ser criado, Deus nos amou, Deus nos salvou, Deus nos escolheu. E glórias a Deus por isso, é isso que nos conforta. Ou seja, meu irmão, o homem sábio, quando a trombeta tocar, quando os mortos despertarem, quando os anjos se reunirem ao redor do grande trono branco, ele sentirá que a rocha sobre a qual construiu jamais pode falhar com ele, e a esperança que a graça de Deus lhe deu nunca poderá ser retirada. Então ele sorrirá eternamente. Esse é o sábio. Esse é aquele que está firmado na rocha que é Jesus Cristo. No entanto, olhe agora para o homem, cuja esperança é construída sobre a areia. Ele pouco conseguiu suportar as provações da vida. Ele virou a casaca na hora da perseguição. Porém, as provações mais dolorosas ainda o aguardam. Coisas piores ainda virão. Essa é a diferença do sábio e do tolo. O sábio tem a sua confiança em Jesus Cristo. Ele é a sua rocha. É nele que ele constrói a sua casa. E em último lugar, chegamos aqui ao fim do Sermão do Monte. E neles aprendemos aqui sobre a autoridade de Jesus ao pregar. O verso 28 e 29 nos diz o seguinte: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Quando Jesus parou de falar, a grande multidão que fascinada o ouvia estava em estado de espanto. E é difícil em nosso idioma, o português, ou talvez quase que impossível, reproduzir aqui exatamente o verbo usado na língua original, que é o grego do Novo Testamento, para descrever aqui o estado de coração daquele povo. As várias versões vão traduzir, por exemplo, como maravilhadas, que foi a Nova Almeida que nós fizemos a leitura hoje, admirou-se, vão falar extasiadas, estavam atônitos e dominadas de perplexidade, admiração, outras vão dizer,
E todas elas são muito úteis, são muito boas. Mas o significado original aqui é que ficaram como que de fora de si. Ficaram como que fora de si. É algo bem maior do que uma admiração. É algo que mostra que esse estado de assombro não foi uma experiência momentânea, mas que durou algum tempo. Todo o sermão do Monte de Jesus. Sabe aquele sermão que você escuta e que fica na sua cabeça durante o dia, ou que às vezes fica na sua cabeça durante a semana, meses, às vezes passa até anos e você ainda lembra daquele sermão? É mais ou menos isso. É mais ou menos assim que eles ficaram. Não foi algo de momento. Porque tem sermão que a gente escuta, parece que entrou às vezes num ouvido e saiu no outro. Muitas vezes, claro que é culpa nossa que escutamos os sermões, às vezes o problema está a gente, mas às vezes até no próprio pregador, às vezes não está num bom dia, e às vezes você não consegue entender bem aquela mensagem, enfim. Mas o Sermão do Monte foi diferente. As pessoas ficaram com aquilo, não naquele momento, mas que durou algum tempo. E aí nós podemos perguntar, quais foram as razões desse sentimento e de admiração, de assombro das pessoas? Primeiro é que Jesus falava a verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade. Os escribas eram falsos em muitos sermões. Muitas religiões são assim. Elas são até bonitas na teoria, mas na prática são mentirosas, porque somente Cristo é a verdade. Uma outra razão é porque Jesus apresentava assuntos de relevância, questões de vida, questões de morte, questões de eternidade. Se você ler todo o Sermão do Monte, você vai ver que todo ele é prático, são questões práticas dos nossos dia a dia. Enquanto os escribas gastavam seu tempo com assuntos irrelevantes, com questões externas. Eles estavam mais preocupados com as questões externas do que o interior, do que o coração da pessoa. Havia sistemática na pregação de Jesus. Havia doutrina. Era fácil de compreender a pregação de Jesus. Ele exercitava a curiosidade em fazer uso de ilustrações e de exemplos concretos. Em todos os seus sermões eram assim. Os discursos dos escribas não possuíam ilustrações verdadeiras, eram vazios, não chegavam próximo ao que era a realidade. Jesus falava como aquele que amava os homens, como aquele que se preocupava com o bem-estar eterno de seus ouvintes. Jesus apontava para o Pai. Jesus apontava para o seu amor, o amor do Pai. Só que os escribas tinham falta de amor. E você vai ver isso em várias passagens das Escrituras. Meus irmãos, existem pregadores, pastores que amam a pregação, mas não amam as pessoas para quem eles pregam. Existem aqueles que amam a pregação, mas amam principalmente as pessoas para quem eles estão pregando. Os escribas amavam a pregação. Os fariseus, os falsos profetas, todos eles amavam a pregação, mas eles não amavam a pregação, as pessoas para quem eles estavam pregando. Essa é a diferença. Não basta somente amar a pregação, a arte de pregar. Tem que amar acima de tudo as pessoas para quem você está pregando. Essa é a maior diferença de Jesus aqui no Sermão do Monte. E finalmente o ponto mais importante é declarado aqui no verso 28. Ele falava com autoridade, porque sua mensagem vinha diretamente do coração e mente do Pai. Daí também vir do mais profundo de si próprio, das Escrituras. Ele estava constantemente extraindo seus ensinos de fontes confiáveis, dele mesmo, de Jesus, do Pai. Os escribas estavam procurando ali em fontes falíveis, às vezes citando um escriba ou citando o outro. Essa era a maior diferença. Jesus tinha autoridade, porque Jesus, além de ser Deus, vivia o que de fato estava pregando. Ele tinha autoridade, por isso que o Sermão do Monte foi tão diferente. Porque Jesus falava como quem tem autoridade.
Onde você tem buscado, meus irmãos, as respostas para as suas questões da vida? Em livros de autoajuda? Em métodos mundanos? Ou nas Escrituras, que é a palavra de Deus? Onde você tem buscado conselhos? Onde você tem construído a sua casa? Na rocha ou na areia? E diante, meus irmãos, do texto lido hoje, se você estiver enganado acerca da sua salvação, que o descubra agora e não em seu leito de morte. Porque não basta escutar a palavra de Deus, como nós vimos aqui nesse texto. Não basta ser membro de uma igreja local. Não basta participar da ceia, como nós vamos participar daqui a pouco. Não basta ser um dizimista fiel, ofertar para todas as ações sociais, instituições possíveis. Não basta, se você não nasceu de novo. Se você não entregou a sua vida de fato para Jesus. Eu sempre lembro de Nicodemos, lá em João 3, que era o mestre da lei, que conhecia tudo da lei, mas que não tinha ainda entregado a sua vida a Jesus, porque não tinha nascido de novo. E Jesus repete por várias vezes, é necessário nascer de novo, para que tenha a vida eterna. Então que a sua oração seja: Senhor, mostre-me o meu pecado. Senhor, se a minha confissão de fé tem sido enganosa, não permita que eu construa algo somente apodrecido, mas ajuda-me a construir algo sobre a rocha eterna que é Jesus Cristo. Faça essa oração. Confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu falo também a você que é cristão, mas que não tem tido forças para viver como sábio. Peça que o Senhor lhe dê forças, para que Ele restaure a sua vida, para que Ele restaure o seu casamento, para que Ele restaure o seu lar, porque somente Jesus pode restaurar relacionamentos quebrados, somente Jesus pode restaurar casamentos quase acabados. Não será pela sua própria força. Que a sua família seja firmada na rocha que é Jesus Cristo. E eu finalizo aqui lendo os versículos 24 e 25 do capítulo 7, texto do mês da família, e que você medite durante todo o mês nesses versículos, que são os versículos-chave do mês da família. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Que a sua família esteja firmada na rocha, que é Jesus Cristo. E que se você não tem feito isso, faça a partir de hoje, arrepende-se e volte a construir sua casa sobre a rocha. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco através da tua palavra, ó Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a conservar a nossa família. Que o Senhor nos dê força, Senhor, para mantermos a nossa casa firmada na rocha que é Jesus. Nos ajuda, Senhor. São tantas as adversidades, são tantas tentações, são tantas as tribulações, as lutas, os ataques dos inimigos contra as nossas famílias, nossas crianças, contra o casamento. Mas que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus. Que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos dar força para vencer todas as tentações em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Restaura, Senhor, nesta manhã, relacionamentos quebrados, ó Deus. Restaura relacionamentos entre pai e filhos, entre pai e mãe, entre casais, Senhor. Restaura casamentos nesta manhã. Restaura, Senhor, porque nós cremos num Deus de milagres, nós cremos num Deus todo-poderoso, nós cremos num Deus que faz todas as coisas de acordo com a sua própria vontade, que tem poder para tudo, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, diante das nossas limitações. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém.